Deus é bom. Nós estamos ao vivo já. Amém. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Boa noite. Mais uma semana de muita batalha, de muita vitória, muita guerra. A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas as aflições. Amém, não tem aflição que Deus não possa trazer livramento sobre a tua vida. Amém ou não amém? Deus é bom? Parece que o Zoom tá, o foco está mexendo sozinho, tá vendo? Aí tá melhor. Boa noite, dona Fabiana, dona Marcela. Oi, Marcelinha. Boa noite aí, dona Dalila, pastor Marcos. Que Deus abençoe todos vocês aí com a paz do Senhor. Amém. Nós vamos falar sobre família, vamos falar sobre herança, aquele assunto que nós começamos a semana passada. Nós vamos começar a destrinchar um pouco sobre a posição de herdeiros, Amém. né? Porque família fala de herança, fala de se parecer com outras pessoas, né? Herdar o que é próprio de uma família. Então, nós precisamos compreender qual é a posição que nós temos que tomar como herdeiros, né, na família de Deus. Amém? Então, nós vamos orar e vamos pedir que o Espírito Santo venha nos ensinar essa noite, venha trazer sobre nós sabedoria e graça. Amém. Amém? Pai, em nome de Jesus, sim, Paizinho, nós queremos entregar nas tuas mãos. Amém, Pai. Cada um de nós, cada vida que está nos ouvindo. Sim, Pai. Imploramos, Pai, que a tua palavra seja ministrada, que a tua palavra ela venha no nosso coração, que a tua voz seja ouvida, Pai, sim, na Pai. forma de revelação. Amém, Pai. Nós queremos palavras rema na vida de cada um de nós. Sim, o Senhor Pai. tem um poder sobrenatural, Pai, de falar com cada um de nós individualmente, de acordo com a nossa própria maneira de entender Sim, a palavra. Pai. Então faz isso, Senhor. Espírito Santo, fala conosco nessa noite. Cobre a nossa vida, cobre as nossas famílias, sim, cobre as nossas casas com o sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus. E que nossos pensamentos sejam levados cativos. Amém, Pai. Em obediência à tua palavra, Senhor. Acalma, Senhor, cada coração, tira toda a inquietação, sim, agitação, Pai. Todo tipo de opressão seja quebrado e que a tua palavra flua sem nenhuma barreira, Pai. Amém, Pai. Para que o teu nome seja sempre glorificado. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá, vamos ler um texto que está em Gálatas capítulo 3, versículo 29. Nós estamos falando de posição de herdeiros. E está escrito assim: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, nós falamos na semana passada sobre o princípio da herança, né? Amém. Onde cada um de nós recebe, por uma lei que Deus estabeleceu, uma herança da parte dos pais, uma herança que vem na linhagem, né? Na nossa ascendência. E aqui a palavra está dizendo que quem é de Cristo, quem se entregou para o Senhor Jesus, quem nasceu de novo, ele é descendente de Abraão. Amém. Aí eu preciso entender o que é a herança de Abraão. Porque a Bíblia fala, se você é de Cristo, né, você é descendente de Abraão e herdeiro, conforme a promessa. Mas a gente tem que ter a compreensão do que é ser um herdeiro conforme a promessa, o que é ser um descendente de Abraão. A primeira coisa que Abraão fez foi ouvir a voz de Deus, em Gênesis capítulo 12, quando Deus fala para ele: Abraão, sai da tua terra
e do meio da sua parentela, Sim. para a terra que eu vou te mostrar. De ti farei uma grande nação. Está em Gênesis 12. Né? E Deus está prometendo para Abraão algo que ele vai fazer. Mas para que ele pudesse, Deus pudesse fazer aquilo, para que Deus pudesse fazer de Abraão uma grande nação, Abraão tinha que se desconectar da sua linhagem natural. Porque naquela época você tinha uma formação patriarcal. Então as famílias, elas se formavam e elas casavam e ficavam todas unidas, né, dentro da mesma vila ou da mesma tribo. E ali naquela terra você tinha a terra da família de Abraão. E Abraão, quando ele ouve essa voz falando para ele, olha, sai da tua terra, sai do meio da sua parentela, o que significava para Abraão sair da sua terra e do meio da sua parentela? Significava renunciar à terra que era do seu pai. Renunciar como herdeiro legal às propriedades, às posses do seu pai. O pai de Abraão, que chamava Tera, tinha muitas posses. Não era um homem que não tinha posses. Então, para eles tomar uma decisão de sair da sua terra e do meio da sua parentela, o que estava implícito nisso? Abraão, eu vou te dar outro tipo de herança. Então, o que Deus está fazendo? Eu vou trocar uma herança por outra herança. Então, a gente pode entender o seguinte, se você é de Cristo, você é descendente de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Então, o que uma pessoa que nasceu de novo, que é filho de Deus, por que a palavra de Deus está conectando essa pessoa com Abraão? Porque, primeiro, Abraão renunciou à sua herança terrena. Ele não tinha os olhos na sua herança terrena, mas os olhos dele estavam na promessa que Deus estava fazendo. Essa é a primeira coisa. Se você nasceu de novo, você foi conectado com um homem que ele teve que fazer uma renúncia. Ou seja, eu faço uma troca com você. Eu te dou algo eterno. Amém. Se você abandonar o que é temporário e humano. Eu te dou uma herança eterna, uma herança que vai durar para sempre, se você deixar a herança que é corruptível, uma herança temporária, uma herança que vai se acabar. Então, esse é um ponto muito importante na questão da herança de um filho de Deus. Quando você recebe Jesus, né? João 1,12 fala assim, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, aqueles que não nasceram da carne e do sangue, mas nasceram da vontade de Deus. Então, você nasceu da vontade de Deus, eu nasci da vontade de Deus, somos herdeiros. E aí Deus nos leva para essa linhagem, que não é uma linhagem natural, é uma linhagem espiritual. E essa linhagem espiritual está conectada com Abraão. Isso. Deus escolheu Abraão e ele creu. Eu acho que assim, a principal herança de Abraão que nós herdamos é essa questão da fé. É verdade. Porque Deus deu uma direção para Abraão. Primeiro que ele tinha uma escuta ativa. Sim. Ele foi sensível à voz de Deus. Então, assim, ele renunciou, mas em primeiro lugar ele creu e ele nem sabia para onde ele ia. Ele nem sabia, tanto que, né, quando ele saiu, acabou levando Ló, ele pediu, né, para Ló escolher, enfim, ele não tinha o direcionamento. Então, assim, essa questão da fé de Abraão, nessa atitude, em todas as outras atitudes, assim, a maior herança que nós podemos ter. Porque, assim, sem fé é impossível agradar a Deus.
E sem fé a gente não consegue fazer nada. É como se a gente fosse herdeiro e não conseguisse utilizar a herança. A fé é o meio no qual a gente consegue trazer à existência essa herança. Sim, sim. Materializar essa herança. Não é? E olha que tremendo, né? O que a pastora Cláudia está falando. Você é herdeiro da fé. Isso. Você nasceu de novo, você recebeu a herança. Pastor, mas eu não estou vendo a herança. Eu não estou vendo o imóvel, eu não estou vendo o carro, eu não estou vendo o dinheiro na conta, eu não estou vendo. Você não está vendo. Por quê? Porque você recebeu fé. Eu recebi fé. Quando nós nascemos de novo, a primeira parte da herança que nós recebemos é uma medida de fé, conforme a pastora Cláudia falou. Você é herdeiro da fé. E a Bíblia diz que, pela fé, você pode vencer reinos. Pela fé, você pode ressuscitar mortos. Pela fé, você pode curar os enfermos. Pela fé, você pode vencer as batalhas. A vitória que vence o mundo, 1 João diz que é a nossa fé. Isso. Então você recebe algo, uma herança, que não dá para você ver. Mas você consegue ver o sinal dela na tua vida. Isso. E assim, quantos de nós, às vezes, duvidamos da fé que nós temos? Nós achamos que nós não somos capazes, né, de enfrentar, porque essa renúncia de Abraão, né, de deixar a família, não deve ter sido nada fácil. Não. Até porque, assim, Abraão era um homem de princípios, de valores. Sim. E ele aprendeu muita coisa, né, na sua família. Então, essa fé, a gente pensa que não tem, mas nós temos sim essa fé. E é tremendo, né? Cada vida que a gente vê aqui, né? Eu vi minha irmã amiga, a apóstola Mônica querida, saudades. A gente vê, todos nós, né? Já passamos por tantas dificuldades. E quando a gente menos espera, a gente já superou esse problema. E a gente olha para trás e fala assim, eu imaginei que não fosse dar conta. E a gente dá conta. Porque realmente nós temos fé, nós herdamos isso. Sim. Nós herdamos e assim, a fé é inexplicável, o poder da fé. A fé é algo palpável. Né? A Bíblia diz em Hebreus 11 que a fé é a firme convicção das coisas que se esperam, né? E também a certeza das coisas que não se veem. Ou seja, quem vive pela fé não vive exatamente por aquilo que está vendo. Isso. Uma pessoa, para viver pela fé, ela tem que passar por desafios. Não tem como você dizer que você tem fé e não conseguir vencer um desafio, superar um obstáculo, superar alguma coisa que você passou. Então, Tiago fala que fala o seguinte, o Tiago parece que acordou meio da pá virada. Aí ele falou assim, olha, você diz que tem fé e eu não tenho. Mas você tem fé, mas não tem obras. Mas eu tenho as obras. As minhas obras testificam da fé que eu tenho. Então, a fé é a herança. E a fé produz obras. Produz resultado. Isso. A fé vai produzir a perseverança. A fé vai produzir a vitória. A fé vai produzir a provisão. A fé vai produzir a cura. A fé vai produzir a superação. E o legado. O legado. Então, o que Deus te deu é muito melhor do que algo pronto. E eu já ouvi isso de um pastor, né? Deus não te dá nada pronto. Deus te dá fé. Uma vez eu estava passando por uma situação de doença muito terrível. E eu estava orando e chorando com Deus. E Deus falou assim, ó. Eu falei, Deus, eu preciso só de uma palavra. O que o Senhor vai fazer? Ele falou assim, você tem fé para passar por isso. Eu falei, então obrigado. O Senhor já me respondeu o que eu precisava ouvir. Então, Deus falou para mim assim, você tem fé para passar por isso. Deus não falou assim, ó, eu vou resolver o teu problema. Ele só falou para mim, você tem fé para passar por isso.
Você tem fé para passar por isso. Você recebeu fé do teu ascendente, de Abraão. Abraão venceu pela fé. Abraão conseguiu conquistar a justificação pela fé. Então, ele não conseguiu a justificação pelas obras, mas pela fé. E o que você recebeu como herança de Abraão é justamente aquilo que vai produzir a vitória. Mas a fé tem algo tremendo que eu vejo, né? A fé não é algo que você recebe que não mexe com você. A fé mexe com a sua atitude. Não dá para você ter fé e não ter uma atitude. Não dá para você falar que tem fé e, né, ser passivo. Infelizmente, a fé, ela exige algo, né? Não é algo assim, puxa, eu tenho fé, então eu vou viver dando risada, sorrindo, não sou maluco, né? Isso não existe, né? Eu vou chorar, eu vou ter meus problemas, eu preciso passar por eles, as emoções eu tenho que lidar com elas, mas a fé não é tocada pelas emoções, não é tocada pelas enfermidades, não é tocada pela miséria. A fé não é tocada. A fé é uma herança que ninguém pode roubar de você. O mundo não pode roubar de você. Os políticos não podem roubar de você. Nem a morte pode roubar de você. O tipo de herança que Abraão recebeu e que deixou como legado para nós é algo que ninguém pode nos roubar. Não dá para roubar a fé. Então você e eu temos a substância para passar pelas situações. E a família que herda a fé, ela consegue não só enfrentar, como vencer qualquer gigante, qualquer desafio, qualquer pandemia, qualquer enfermidade, qualquer problema de crise, de trauma, de miséria. A família, quando se apropria da fé, ela chama para si aquilo que vai produzir a vitória. Isso. E a família, do ponto de vista de obras, ela tem que praticar essa questão da fé. Então, nós temos que ensinar, né, os nossos filhos, toda a nossa família, a como colocar em prática a fé. Primeiramente, nós falamos, né, umas 2 semanas atrás, mais ou menos, a respeito de pensamentos tóxicos. A primeira atitude para a gente se mover em fé é levar os pensamentos cativos de obediência à palavra. Porque virão muitos pensamentos, virão muitas situações, e para que a gente tenha um olhar para a situação. Mas a palavra fala que nós temos que olhar, né, para o alto. Para Jesus, exato. De onde vem o nosso socorro. Então, assim, essa prática da fé, ela deve ser ensinada em casa. Pelo exemplo. Pelo exemplo. Em cada situação. Em cada vivência. Então, por exemplo, tudo. A família, ela tem que praticar essa questão, né, de orar, de crer, de trazer a resposta de Deus, de trazer a existência. O que não existe. O que não existe. E essa construção em família é fundamental. E por isso que uma casa dividida, ela não subsiste. A casa tem que estar em unidade, para trazer à existência ainda aquilo que não existe. Então a família precisa estar unida. E é por meio de prática. Sim. É a obra, né? De colocar em prática a questão da fé. E o que nós estamos sendo agora instigados por essa situação toda, nós estamos sendo instigados por um espírito de medo. As pessoas estão com medo. Conseguiram colocar medo de maneira geral na população a nível global. Pessoas não saem nas ruas porque têm medo. As pessoas não se aproximam das outras porque têm medo. O medo está sendo pior do que a doença, porque o medo está causando um pânico nas pessoas, está causando doença nas pessoas. E o medo é o oposto da fé, né? Exatamente. Porque assim, o medo, né, na situação natural, como uma emoção básica, é para proteção. Fora isso, é um pensamento tóxico. Porque
mesmo que uma pessoa, né, contraia uma enfermidade e que seja para a morte, porque a palavra de Deus fala que há tempo para todas as coisas, eu creio de verdade que Deus vai trazer uma paz, que Deus vai trazer uma preparação. Deus vai preparar todo o cenário para que isso aconteça. Então, não precisamos temer em nenhuma situação. Verdade. Em nenhuma. Eu lembro que a gente foi visitar uma pessoa que estava com uma doença terminal, né? E aí ela estava com medo de morrer. Mas o médico já tinha falado que ela não sobreviveria à enfermidade. E nós fomos lá, e aí ela começou a falar para mim, olha, eu tô com medo de morrer, né? E aí Deus falou assim, fala para ela, se ela dormiu ontem à noite. A senhora dormiu ontem à noite? Não, eu dormi. A senhora teve medo de dormir? Não. E por que a senhora não teve medo de dormir? Porque eu dormi a vida inteira, toda noite eu durmo. Então, a senhora não vai morrer, a senhora vai dormir. Porque quem nasceu de novo não morre. Isso mesmo. A Bíblia fala que nós não temos, né? Ainda que esteja morto, viverá. Nós dormimos em Cristo. Então, quando você tem essa certeza como uma revelação e você crê, ou você usa a tua fé nessa situação, você pode dizer, né, que não vira um chavão, que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por quê? Porque você crê numa outra realidade. O que você recebeu de herança está muito além desse mundo, está muito além dos anos que nós vivemos nesse mundo. Então, nós ansiamos pela volta de Cristo, ansiamos entrar no paraíso, ansiamos, só que vai passar pelo processo. Enquanto estamos nessa terra, nós precisamos passar por um processo. Por isso nós recebemos fé. Isso. Ou seja, Deus te deu fé para passar a sua vida da melhor maneira possível, com qualidade. Isso. Ou seja, você vai ter guerras hoje, amanhã, depois. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Por que o cara é justo? Porque ele crê. Não é porque ele é bom, não é porque ele é santo, é porque ele crê. Então, quando você usa a tua fé, o inimigo não te toca, porque você é justo. E você tem um livramento da parte de Deus. Essa é a sua herança. Um herdeiro, ele vive desfrutando da sua herança. Isso. Né? A gente fala de herdeiro e fala, puxa vida, quer dizer que a minha herança, eu quero saber onde está minha casa, onde está meu carro. Ora, estão dentro de você, meu querido. Tudo que você pedir com fé, crendo, recebereis. São as palavras do Senhor Jesus. Se você disser para um monte, ergue-te daqui, lança-te para o outro lado, e não crer no seu coração, vai ser feito de acordo com aquilo que você falou. Então, você produz os milagres, você produz aquilo que no mundo físico você precisa. Você produz pela fé. Por isso tem um espírito tentando roubar a tua herança. Esse espírito chama medo. É um espírito, é um demônio. Ele quer roubar a tua herança. Então, quando ele coloca medo no teu coração, como que você vai vencer qualquer desafio da sua vida? Como que você vai arranjar um emprego? Como que você vai pagar as contas? Como que você vai botar comida dentro de casa? Como que você vai passar por uma enfermidade se o medo está roubando a tua fé? Então, a tua atitude de fé vai fazer toda a diferença na tua família. Né? O Abraão tinha atitudes de fé. Né? Ele passou pelas situações que a gente passa, passou por várias situações, cometeu erros, mas ele tinha fé. Nós cometemos erros, mas nós temos fé. Nós somos herdeiros da fé. Então você precisa aprender, eu preciso aprender a andar por fé. E é por isso que Deus permite muitas coisas na nossa vida, porque Ele quer ver a fé em operação. Né? A Bíblia fala que o justo vive por fé e não por vistas. Então, ainda que eu esteja passando por qualquer situação,
A minha fé não pode ser tirada do meu coração. Então, esse é o tipo de herança que você recebeu. A base da herança que você recebeu de Abraão é uma fé sobrenatural. Amém? Você é herdeiro de Abraão, meu irmão. Eu sou herdeiro de Abraão. Minha esposa é herdeira de Abraão. Amém. Somos herdeiros de Abraão. Mas nós precisamos saber qual é a nossa herança. Nós precisamos desfrutar dessa fé que ele nos deixou. A fé de poder falar com Deus e ser ouvido por Deus e também ouvir a Deus. Isso. Né? A pastora Cláudia falou, a escuta de Abraão, ele creu em Deus porque ele escutou Deus falar. Então, viver pela fé depende da minha escuta. Né? A Bíblia fala, se atentamente ouvires a minha voz, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos. Tiago fala assim, olha, se alguém não é ouvinte esquecido, mas ele é operoso praticante, esse será bem-aventurado naquilo que realizar. Ele está falando, você ouve e não esquece? Não. Então, quando você pratica, quando você está andando na prática, você está andando em fé. É a prática da palavra que indica que você está usando a tua fé. Aí você vai ter paz dentro de um hospital, pronto para fazer uma cirurgia. Você vai ter paz quando acabar o dinheiro. Você vai ter paz, porque você sabe que Deus está te guardando, que Deus está te desafiando. Você sabe que a tua fé, ela é poderosa para passar por aquilo. Você sabe disso. Amém? Então, não tenha medo. Sabe quantas vezes está escrito não temas na Bíblia? 366 vezes. É muita coisa, né? Ou seja, pelo menos uma por dia, né? Uma por dia. Garantir, né? E até o ano bissexto, né? Isso, quando tiver o dia 29 de abril. Não, de fevereiro. De fevereiro. Aí você tem um não temas. É um por dia. Não temas. Hoje, não temas. Amanhã, não temas. Não temas. Todo dia, não temas. Ou seja, o medo paralisa. Não fique paralisado. Isso. Né? Eu aprendi uma coisa quando eu era criança. Vocês podem me forçar a fazer o que vocês quiserem, mas vocês nunca vão tomar o que está aqui dentro. A minha mente ninguém domina. Essa é uma decisão que eu tomei de muito cedo. A minha mente vocês não vão dominar. Então eu vou fazer tudo o que vocês mandarem fazer, mas aqui, ó, quem vai dominar sou eu. Eu tomo minhas decisões. Então, o que é a fé? É quando você usa exatamente isso. Você toma decisões em cima da palavra de Deus, você está usando fé. Você toma posições em cima da palavra de Deus, você está usando a fé. Isso é posição de herdeiro. Isso. Né? E grandes impérios, né? A gente vê tantas histórias, né? De impérios que quebram depois da morte, né? Do principal, do patriarca ali, do principal dono, porque o desconhecimento de qual que era a proposta desse negócio. Não tem continuidade, não dá conta, abre mão. Então, qual que é a nossa herança? É o que está escrito na palavra. Então, ali na palavra é o meu manual, é o meu testamento, é tudo aquilo, né, que eu herdei. Todas as minhas decisões, ou seja, está tudo escrito. Eu preciso ter essa intimidade de escutar a Deus e saber consultar o manual. Amém. Sabe, irmão, depois que Abraão recebeu a promessa de Deus, depois que Abraão morreu, a promessa de Deus começou a se cumprir na linhagem de Abraão. E quando chegou em Cristo, chegou em nós, chegou em você e chegou em mim. Muitas pessoas na história bíblica creram em Deus. Mas Abraão é destacado como pai da fé. Então você pode olhar para a história bíblica e você pode olhar e falar assim, tá aqui a minha linhagem. A minha linhagem é uma linhagem que vive pela fé. Então, muitas pessoas creram e muitas pessoas ainda crerão
ainda que eu já não esteja mais aqui, você já não esteja mais aqui. Então, esse é o tipo de linhagem que o diabo não consegue bloquear, não consegue parar, não consegue eliminar. Porque sempre vai ter alguém para crer, sempre vai ter alguém para acreditar, sempre vai ter um herdeiro de Abraão nessa terra. Sempre. O diabo não pode destruir a tua família quando você toma a posição de herdeiro. Ele não pode destruir a tua casa, não pode destruir teu casamento. Quando você é um herdeiro de Abraão, você é indestrutível. Isso. Famílias inteiras foram destruídas com o passar dos séculos. Nomes de pessoas desapareceram. Povos, né? Povos inteiros. Então famílias sumiram do mapa. Mas a linhagem de Abraão permanece até hoje. Amém. Permanece porque a linhagem de Abraão recebeu algo que não pode ser roubado. E em Cristo, meu querido, multiplicou a família. Amém. Você faz parte de uma família que é sobrenatural, que não tem a ver com esse mundo, não tem a ver com posses terrenas, tem a ver com a vida eterna. Isso. Então nem a morte pode vencer a nossa família, nem a morte pode vencer você. Por isso a importância de você não deixar o medo dominar a sua mente, não deixar a dúvida dominar a sua mente. Porque quando o medo, a dúvida começa a dominar a tua mente, sabe o que acontece, irmão? Você começa a perder a sua herança. Isso. Você não começa a perder sua casa, o seu carro, você começa a perder a sua fé. E quando você perde a fé, você começa a se transformar numa pessoa natural. Uma pessoa que vive só por aquilo que está vendo. Ah, eu não tenho. Né? Por exemplo, a família se reúne e fala assim, a gente não tem dinheiro. A gente não tem estudo. A gente não tem faculdade. A gente não tem carro. Então não dá para fazer. Sabe o que essa família está decretando? Está decretando que quem comanda a vida delas, quem comanda o futuro delas, é a circunstância. É um carro, é um dinheiro, é uma faculdade. Essa família não está gerando. Essa família não está conquistando. Ela não está superando o desafio. Ela está sucumbindo, ela está desistindo antes de fazer guerra. Ah, pastor, mas eu não tenho. Ah, eu não sei, eu não sei. Quando você começa a falar eu não sei, eu não tenho, isso não é a tua herança. A tua herança não é essa. Tua herança não é essa, meu irmão. A tua herança é ir para cima de Golias. A tua herança é dar 7 voltas e quebrar as muralhas de Jericó. A tua herança é ser jogado numa fornalha de fogo ardente e você ficar vivo. A tua herança é ser jogado na cova dos leões e os leões nem chegarem perto de você. Essa é a tua herança. A tua herança, meu irmão, é pão cair do céu. Isso. Pão cair do céu. A tua herança é o teu sapato não envelhecer no teu pé. Essa é a tua família. Essa é a tua característica. Essa é a tua identidade. Essa é a tua essência. E isso é o que você é. Agora, quando você fala não posso, não sei, não dá, quando você fala isso, a tua família te estranha assim, mas quem é essa pessoa? Você é herdeiro de Abraão, meu irmão. O teu pai saiu sem saber para onde ia. Sem ficar pensando o que vai acontecer. Então para de pensar um pouco e creia. Se você parar de ser dominado pela sua lógica, você vai entender um pouco de fé. A fé não tem a ver com a lógica. Né? Olha, se você é de Cristo, você é herdeiro de Abraão, segundo a promessa. Então, Cristo falou assim, ele olhou para uma multidão que estava com ele no deserto, estava caindo a tarde, e ele falou assim, dai-lhes voz de comer. Falou para os apóstolos, para os 12 apóstolos, dá comida para o povo. Mas, Jesus, o povo está com fome, tem criança, manda eles embora. Dá uma direção para eles irem embora, para a casa deles para comer. Cada um por si, Deus por todos. Jesus falou assim, não, vocês vão dar de comer para eles. Por quê? Porque vocês são herdeiros de Abraão. Vocês conseguem fazer isso. Vocês têm fé para alimentar o povo. Você tem fé para fazer isso.
Foi o que Deus falou para mim. Você tem fé para fazer a cirurgia, você tem fé para sair do outro lado, você tem fé para sobreviver a um câncer, você tem fé. Foi o que Jesus falou para eles. Dá-lhes voz de comer. Jesus nunca vai colocar você numa situação que você não tenha condições de vencer. Deus está olhando para você e não está vendo a tua capacidade, não está vendo a tua inteligência, Ele está vendo a fé. E esse exemplo da multiplicação dos pães, né, e dos peixes, foi, assim, uma forma de Jesus ensiná-los a como colocar em prática a fé, né? Exatamente. Porque Jesus nem multiplicou os pães, Ele multiplicou. Você acha que Ele multiplicou? Ele não multiplicou, Ele pegou os pães E deu graças. e agradeceu. Ele fez o que você faz todo dia, ou deveria fazer. Pai, obrigado por esse almoço. Obrigado por esse café da manhã. Obrigado por esse jantar, Senhor. Ele agradeceu a Deus pelo pão. E aí falou assim para os discípulos, toma aí, ó, já distribui. Quem multiplicou os pães foram os discípulos. Por quê? Porque Deus está olhando para você, Ele está vendo o que você não está vendo. Deus está olhando a tua herança dentro de você. Ele está vendo a fé que você recebeu de Abraão. Ele está vendo essa fé sobrenatural, que dá para multiplicar pães, que dá para você curar uma enfermidade, dá para você passar pela situação da pandemia, dá para você passar pela situação de uma carência financeira, de uma carência emocional, dá para você passar porque você tem fé para isso, meu irmão. Jesus falou, você tem fé para isso. Você tem fé para isso. E o que acontece? A tendência nossa dentro de casa é olhar sempre para aquilo que falta ou para o problema, que é a circunstância. Mas na realidade a gente tem que ter o olhar da fé. Então, por exemplo, numa casa onde tem uma pessoa que é dependente, né, química e tudo mais, ou de jogos, o que for, a promessa de que eu e minha casa serviremos ao Senhor, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, essa promessa, a gente tem que ter fé nessa palavra. Tem que falar mais alto. Tem que falar muito mais alto. Não tem como. É uma guerra, é verdade. Então, assim, o olhar não pode ser para a pessoa, né, que sai, não volta, fica dias fora, some as coisas dentro de casa. O olhar não pode ser para essa situação. O olhar tem que ser para a palavra. É decretar, é verbalizar, é meditar nessa palavra. Não, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Eu sei, não importa como. Ninguém na minha família vai morrer sem salvação. Não sei como vai ser, mas eu creio que essa verdade vai se cumprir. Deus é poderoso. Nós somos herdeiros de um homem que trocou a herança natural por uma herança espiritual. Ele trocou uma herança natural por palavra. Isso. Sai da tua terra, do meio da sua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Eu de ti farei uma grande nação. É uma palavra. E eu te abençoarei. Abençoarei aqueles que te abençoarem. Amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão saiu. Ele deu as costas para uma herança física. Ele fez o contrário do que muita gente faz hoje. Vem para a igreja atrás da herança física. Abraão falou assim, ó, eu creio nessa palavra. Então, para onde ele estava indo? Ele saiu sem saber para onde ia. É isso. Ou seja, o raciocínio dele estava totalmente perdido. Vamos caminhar. Ele saiu sem saber para onde ia. Pegou a mulher dele e saiu. Esse é o nosso ascendente. É a pessoa que deixou a herança para a gente. Isso. Então a atitude de Abraão... Um homem de atitude, né? Fala tudo. A atitude de Abraão tem que ser a nossa atitude. Se você é herdeiro de Abraão e eu sou herdeiro de Abraão, nós não podemos ficar apegados numa herança natural. Naquilo que é temporário, em roupas, carro, imóvel, sonhos, né, físicos. A gente tem que estar olhando para a palavra de Deus. O que Deus falou? Deus falou que vai te abençoar.
Deus falou que você é herdeiro. Deus, então, o que Deus te prometeu, você é herdeiro segundo a promessa. Eu te abençoarei. Abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Então, meu querido, você precisa descansar na palavra. Porque a tua família depende da tua fé. Não é só você que depende da fé. Tem pessoas que moram com você que dependem da tua fé. E a gente tem exemplo, né, de Oséias, em que né, ele casou com uma prostituta e tudo mais, e a gente viu que por meio de Oséias, o casamento dele foi salvo. Sim. Então, essa questão na família, tendo um que crê. Uma pessoa. Uma pessoa que crê. É tremendo. A restauração é certa. Basta, né? Então, assim, nós precisamos, né, nos posicionar nessa questão de tomar posse dessa herança. E não fique dependendo de outras pessoas na sua família. Não fique falando assim, você não faz isso, ou você não... Não creia você. Creia você. Quantas vezes eu estava para baixo na fé, e a atitude da minha esposa, em fé, segurava as pontas. A Bíblia diz assim, em Eclesiastes, é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai daquele que estiver sozinho. Então, você precisa ser um agente de fé dentro da sua casa. E eu vou contar, né, um testemunho. Quando o Renato, né, estava internado, operou para a retirada do câncer, eu estava lá, né, ele ficou lá no centro cirúrgico, né, algumas pessoas ficaram lá do meu lado, nós ficamos orando, e aí o Renato voltou para o quarto, né, o médico nos chamou, enfim, e eu estava sentada assim, olhando para o Renato, e me veio de fazer uma festa, porque ele operou no dia 13 de maio, e no dia 27 de maio ele faz aniversário. E Deus me mostrou, faça uma festa. Você precisa fazer uma festa. E eu fiz uma festa surpresa para ele. Enquanto ele estava no hospital, ele lá, eu no quarto, lá junto dele, né? E ele com dor, passando lá, né? Muitos perrengues, né? E eu planejando a festa. Então, assim, organizei a festa e Deus foi me dando muitas revelações em relação que tinha que comemorar, que ele já era uma vitória. Então, na hora que eu olhava para ele, olhava a situação, né, olhava o diagnóstico, o meu olhar era assim, não, é comemoração, não é para morte, é comemoração. E foi tremendo, né? Nós fizemos essa festa surpresa para ele e ele falou que quando ele entrou na festa, qual foi a sua sensação? Fazia 2 semanas que eu estava operado, né? Eu estava com muitas dores ainda, mas... enfim, a gente foi... Eu pensei que a festa era para outra pessoa, quando eu cheguei lá a festa era para mim. Mas quando eu entrei, eu ouvi uma voz, né? A voz de Deus falando assim, onde está morte? A tua vitória. Onde está, ó morte, o seu aguilhão? É como se Deus estivesse tirando um sarro da morte. Você não conseguiu levar ele. Você não conseguiu levar o meu filho. Por que você não conseguiu levar? Porque alguém creu. Alguém creu. Então, grava bem o que eu vou te falar. Alguém tem que crer, irmão. Isso. Alguém tem que crer na casa. Tinha um homem que estava muito doente. Lepra. O corpo dele está cheio de lepra. Ele era rico, poderoso, general. E na casa dele tinha uma menina que era escrava. Mas estava morando com ele. Estava arrumando a casa, varrendo o chão, limpando o banheiro, e ele com aquela lepra no corpo. E a família dele não creu.
Mas aquela menina falou assim, se ele tivesse na frente do profeta lá em Israel, ele seria curado da sua lepra. Então, quando ela falou isso, aquela palavra estava carregada de fé. A palavra daquela menina estava carregada de fé. Foi aquela palavra que curou aquele homem. Não foi a palavra do profeta. Não foi a fé do Naamã. Não foi a fé do rei de Israel, nem do rei da Síria. O profeta nem saiu para falar. O profeta nem saiu para falar com o Naamã. Falou assim, você vai lá e se banha no rio 7 vezes. Mas a menina já tinha crido. Alguém tem que crer dentro de casa, irmão. Alguém tem que usar a herança dentro de casa. Alguém tem que acionar a herança de Abraão dentro de casa. Alguém tem que fazer isso. Então, você que está me ouvindo, você pode acionar a tua herança. E não aceitar que o mundo controle, que o medo domine, que o pânico domine. Você pode falar, não, eu tenho uma herança, eu vou usar a minha herança. Mas qual que é a tua herança? É o dinheiro? Não, é melhor que o dinheiro. É melhor que o dinheiro. A fé que eu tenho me ajuda a vencer qualquer batalha. O dinheiro não me ajuda a vencer qualquer batalha, mas a fé ajuda. A fé ajuda. A fé ajuda a trazer dinheiro, a fé ajuda a trazer cura, a fé ajuda a trazer o pão, a trazer alimento, a trazer de volta o marido, a trazer de volta o filho. A fé que você tem como herança. Então, para de usar o que você está assistindo na televisão. Para de usar o que o noticiário está te falando. E começa a usar o que a palavra de Deus diz, porque você é um herdeiro de Abraão, segundo a promessa. Você é um herdeiro, você faz parte de uma linhagem que tem milhares de anos. A tua família tem milhares de anos, meu irmão. Nossa família tem milhares de anos. É uma família espiritual que não está conectada com nada desse mundo. A nossa família tem milhares de anos. A nossa família já venceu reinos, já pôs para correr exército inimigo, já ressuscitou mortos. Isso tudo da nossa família. Isso é a tua família. Você pode falar assim, na minha família tem ressurreição de mortos, tem cura de enfermos, tem cura de leprosos, tem pessoas que tinham febre e morreram, tinha pessoas que já tinham morrido há 4 dias. E um irmão meu foi lá e falou assim, ó, Lázaro, vem para fora. Essa é a tua família, meu irmão. Essa é a tua família. Tem alguém da minha família que semeou e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, o Isaac, da nossa família. Isso tudo é a tua família. Você tem uma história familiar de fé. E olha, Jacó, né, teve um caráter restaurado. José enfrentou uma prisão. Nossa, José. Enfrentou praga, né? Pior que a pandemia ali. Foram 7 anos, né, de aperto ali, de necessidade. Então, assim, nós temos uma família que é uma família vitoriosa. E por isso que a gente tem que ter conhecimento dessa herança. E entender que está no nosso sangue. No nosso sangue, todos esses talentos, toda essa capacidade de vencer todas essas situações. Você tem uma história familiar tremenda. Você pode falar assim, na minha família tem governadores, reis, pescadores. Na minha família tem um que partiu o mar em 2 e levou 2 milhões de pessoas em seco. Na minha família, você pode falar, na minha família, você pode falar, na minha família, tem um que trouxe 10 pragas para o Egito. Na minha família, uma vez, nós ficamos 40 anos no deserto e a gente comia pão que caía do céu. Ó, meus antepassados comiam pão que caía do céu. Essa é a nossa identidade. A gente está no deserto, mas tem pão que cai do céu. Mas que a gente não morre, não morre. A minha família já tentaram dizimar no Holocausto, já tentaram dizimar em vários países, não conseguiram.
Ninguém consegue matar a nossa herança. Ninguém consegue matar essa fé. E o testamento da nossa família, que é a Bíblia, nunca foi destruída. Nunca, nunca. Nunca vão conseguir roubar a nossa herança, meu irmão. E todo dia a nossa família se multiplica. Você pode falar assim, ó, eu tenho parente na China sendo perseguido. Tenho parente na China que está nascendo hoje. Nossa família cresce exponencialmente. Eu tenho parente no Oriente Médio que está deixando a sua parentela para partir, para andar pela fé. Amém. Está acontecendo isso no Oriente Médio. Os muçulmanos estão se convertendo. Tem parente nosso na América do Norte, na Europa. Tem parente nosso na Ásia, na Oceania, na Austrália. Tem parente nosso em todo o Brasil. Tem parente nosso em tudo quanto é lugar, meu irmão. É tudo parente que vive pela fé. Amém. Tudo herdeiro. E todos eles vivem milagres. Todo dia tem um milagre acontecendo. Todo dia tem um milagre acontecendo. Aí parece que você está sozinho nessa situação. Parece que você não tem família. Parece que você não tem herança. Mas eu vou te dizer, irmão, pega a Bíblia e começa a ler a história da tua família. A história da minha família natural se perdeu. A gente não conhece. Mal e mal conheço meu avô, minha avó. A família natural. Mas a família espiritual ficou registrado. Então, eu vou ler a história da minha família para saber quem sou eu. Porque você é herdeiro dessa fé. Você é herdeiro de um cara que venceu um gigante. Com uma pedra. Teve um parente teu que foi para cima de um gigante. O gigante tinha mais de 3 metros de altura. E esse teu parente, ele pegou uma funda, pegou um estilingue e uma pedrinha e jogou a pedrinha, acertou bem na testa. E o gigante caiu, ele matou o gigante com um estilingue. Cortou a cabeça dele. Meu querido, você tem parente que venceu Jericó, que era uma cidade intransponível, que derrubou as muralhas de Jericó com um grito, com um grito. Deus mandou gritar, dar 7 voltas e gritar. Eles gritaram, nossos parentes. E a muralha caiu. Tem um parente nosso que conquistou durante muitos anos. Ele só conquistava. Que era Josué. Tem parente teu, irmão? Você não tem noção. Tudo parente nosso. E essa marca, essa instigação, né? Esse fogo de fé está dentro de nós. E me veio no coração assim, tem um parente nosso que venceu a vingança, que foi Jonas. Ele queria se vingar de Nínive porque Nínive era um povo mau, um povo ruim e um povo que tinha matado a família de Jonas. Mas ele conseguiu vencer a vingança. Ele conseguiu enfrentar essa situação e ser um instrumento de Deus para levar arrependimento a Nínive. Salvou a cidade inteira. Então, assim, ele não se vingou. Ele conseguiu enfrentar essa situação, mesmo que a alma dele deve ter gritado tanto, mas ele conseguiu não se vingar. E teve vitória. Amém. Glória a Deus. Você pode contar a história dos seus parentes para você mesmo. Conta a história de um parente teu que foi preso, foi chicoteado, aí ele foi mandado num barco, aí o barco perdeu o rumo, pegou uma tempestade, aí o barco se espatifou nas pedras, foi todo mundo para o meio do mar e não morreu um. Depois que ele chegou numa praia, uma cobra mordeu o braço dele, uma víbora, ele só chacoalhou a víbora no fogo, a víbora saiu, mas ele não morreu. Sabe quem foi esse? Esse foi o Paulo. Teu parente, meu irmão. Conta a história da tua parentela para você mesmo. Quem podia matar o apóstolo Paulo? Quem podia matar o apóstolo Pedro? Quem pode matar um cara que não tem nada a perder? Que vive pela fé? Então, enquanto você estiver ligado em coisas que você pode perder, você está sendo manipulado. Então, vive da tua herança. Não viva das coisas que você pode perder. Ninguém pode manipular uma pessoa que não tem nada a perder.
Meu irmão, esse mundo, ele está botando as coisas que você pode perder e está falando, ó, você vai perder, você vai perder, você vai perder. E Jesus fala assim, ó, se alguém perder a sua vida por amor de mim, vai ganhar. Você tem resposta para isso. Você não tem medo de perder. Você não tem medo de perder. Tua família não tem medo de perder. E quando você pensa que perdeu, aí você ganha. Quando você pensa que morreu, aí você vive. Tem um parente teu que foi para a cruz e ao terceiro dia, ressuscitou, venceu a morte. Teu irmão mais velho, teu primogênito, a primícia dos que dormem. E ele está governando. Toda a autoridade, ele tem toda a autoridade. Teu irmão. Amém. Teu irmão. Teu pai é juiz. O teu pai é juiz. E ele é o Todo-Poderoso, hein? Todo-Poderoso. O teu pai, meu irmão, ele é santo. Ele é justo. Ele é poderoso. Ele é fiel. Você pode falar do teu pai. Fala do teu pai para você. Fala do teu irmão. Quem pode vencer você? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Ninguém. Estão me acusando. É Deus quem me justifica. Meu Pai me justifica. Então, meu querido, essa é a tua herança. Essa é a minha herança. Essa é a nossa herança. Se você é de Cristo, você é descendente de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Amém. Amém? Amém. Então recebe, meu irmão. Nós estamos aqui hoje só para lembrar da tua família. Eu estou falando aqui da tua família. A pastora Cláudia está falando da tua família. É a tua família. A tua família é isso aí. Isaías é a tua família. Né? Ezequias é a tua família. Que mais? Davi é da tua família. O homem mais sábio que existiu faz parte da tua família. O homem mais sábio que já existiu faz parte da tua família, irmão. Tem sabedoria na sua linhagem. Amém. Tem sabedoria para você. Você pode pedir sabedoria para o teu pai, que ele vai te dar de graça. Sabedoria. Porque na tua linhagem tem um homem que foi o mais sábio. Não tem homem mais sábio hoje do que o teu descendente, o Salomão. O ascendente. Amém? Então, guarda bem essa palavra, irmão. Se você é de Cristo, você é herdeiro de Deus. E você também é herdeiro de Abraão. E você também é herdeiro segundo a promessa. Amém? Pega a tua Bíblia e leia a história da tua família. A história de fé da tua família. Isso. Amém, pastor? Amém. Podemos orar? Podemos. Então nós vamos orar. Amém? A gente ia falar algumas coisas aqui, mas Deus bagunçou o cabelo. A gente falou da nossa família, da sua família. Amém? Agora você pode chamar alguém de irmão sabendo o que você está fazendo. Quando você chamar alguém de irmão, você sabe que essa pessoa tem a mesma herança de fé que você tem. Vocês têm a mesma fé. Vocês podem compartilhar da mesma fé. Amém? Pai, em nome de Jesus. Sim, Paizinho. Nós te agradecemos pela tua palavra. Amém, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor não veio aqui, Senhor, para resgatar somente a nossa alma, mas para deixar também uma herança poderosa na nossa vida. Obrigado porque nós temos fé para passar por qualquer situação e vencer essa situação. Temos fé, Pai, para vencer as enfermidades, temos fé para vencer as faltas, as carências, as dificuldades. Sim, temos fé, Pai, para vencer a nossa carência afetiva, emocional, Sim, as doenças emocionais. Temos fé para vencer qualquer situação. Pai, eu creio. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos enxertou Amém. Numa família de fé, numa família poderosa. O Senhor nos deu uma identidade de fé. O Senhor nos deu Amém. o poder de sermos feitos filhos de Deus. E o Senhor nos deu a herança, Pai, Sim, de Abraão. Então nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é muito misericordioso, o Senhor é muito bom, Amém. o Senhor é um Deus todo-poderoso e nós Sim, te Pai.
louvamos, Pai, porque hoje nós podemos te chamar de Pai e podemos chamar nossos irmãos de irmãos na fé, Pai. Amém, te agradecemos e te louvamos porque o Senhor deixou registrado toda a nossa linhagem para que a gente possa renovar nossa fé e vencer, Senhor. Pai, esse mundo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu querido, minha querida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, te dê a paz. E na semana que vem a gente volta para continuar falando de herança. Aí semana que vem a gente vai falar de outras coisas, mas vamos continuar, porque o negócio é bom, né? Tô gostando, Deus é bom. Amém? Que Deus te abençoe. Amém. Um beijo em cada coração.